Josué, capítulo 1. Quem achou diz amém. Deixa aberto aí. Eu trago uma mensagem hoje sobre o que fazer diante de expectativas. É natural que num momento como esse, já no finalzinho do ano, o nosso coração se enche de expectativas. Expectativas diante de desafios que nós vamos viver. Expectativas diante de 2019, sobre o que vai acontecer. Todo mundo deseja que 2019 seja melhor do que 2018. E nós colocamos expectativas sobre esse novo ano. Mas o fato é como eu reajo diante dessas expectativas. Além de ter essas expectativas humanas, o que mais eu faço? Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu gostaria de falar sobre um homem, sobre a história de um homem que estava diante de um grande desafio, o maior desafio da sua vida, e ele precisava avançar diante desse desafio. Ele tinha muitas expectativas, mas ele também tinha muito medo, mas o Senhor era com ele. Eu queria acompanhar na sua tradução e na minha aí, se puder botar no telão, Josué, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso número 9, nós vamos fazer uma leitura juntos, bem forte, 1, 2 e 3. Amém. Para você entender um pouco melhor essa história, o povo de Israel estava na margem direita do Rio Jordão. Moisés havia morrido. Josué havia sido levantado como o novo líder da nação de Israel. Alguns estudos dizem que haviam ali 1.800.000 pessoas. Outras correntes teológicas dizem que haviam 2,5 milhões de pessoas. Cabo Frio tem 230 mil habitantes. Você imagina o que é 2 milhões de pessoas? É muita gente. E Deus levanta Josué para liderar esse povo ali. Eles estavam do lado direito da margem do Jordão. Do outro lado se encontrava Canaã, a terra que Deus havia prometido, especificamente bem próximo ali a Jericó. Há algum tempo atrás, aproximadamente 45 anos antes desse momento aqui, Moisés já havia enviado 12 espias na terra, que foram à cidade chamada Cades Barneia, e lá eles trouxeram relatórios sobre aquela terra. Mas tudo o que acontece daqui para frente não começou aqui. Começou aproximadamente muitos anos atrás,
em Gênesis no capítulo 12, quando Deus ele faz o convite, o comissionamento a Abrão, lá em Ur dos Caldeus, no sul do que é a Turquia hoje. Deus então se dirige a Abrão em Ur, na casa do seu pai Terá, e diz para Abrão o seguinte: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão não tinha WhatsApp, ele não tinha bússola, ele não tinha mapa, ele não sabia nada. Ele ouviu a voz de Deus, e Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele ouviu uma direção de Deus, e ao ouvir essa direção ele obedeceu, e ele saiu do meio da sua parentela sem destino certo, caminhando em direção àquilo que ele imaginaria no caminho, Deus iria revelar para ele. Então Abraão ele sai em direção ao Egito, e ele faz uma parada em Padã Arã, e permanece por um longo período de tempo da vida dele ali. Depois então ele segue para o que hoje é Canaã, a Israel, a Palestina nos dias de hoje. E depois de permanecer ali, se estabelecer naquela terra prometida por muitos anos, Abraão ele retorna para o Egito, volta para Canaã, e algumas vezes ele faz isso. Abraão morre, e o seu filho assume tudo que ele tinha, Isaque. Você conhece a história. E depois Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos, e a Bíblia diz que o mais expressivo na história foi José, que foi exatamente governador do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos. E por o faraó da época achar graça aos olhos de José, ele governou todo o mundo antigo. Houve uma grande fome, durante 7 longos anos de fome, ele governou com muita sabedoria, e só havia comida no Egito. E a Bíblia fala que faraó, ele achava graça aos olhos de José, e por isso, não somente José, mas toda a sua família, e o povo de Deus, de alguma maneira foi abençoado, e o povo de Deus começou a se multiplicar. E esse faraó, que era realmente benevolente com o povo de Israel, e especificamente com os da casa de Jacó, ele morreu, e um outro homem se levantou, e eles começaram a ficar preocupados, porque o povo de Israel, eles não paravam de se multiplicar. Os hebreus, eles faziam muitos filhos, e eles tinham medo de haver uma rebelião e eles tomarem o poder. Foi então nesse momento que eles resolveram escravizar o povo de Deus, e durante 430 anos o povo de Deus foi escravo, foi subjugado no Egito. E depois de 430 anos de choro, de sofrimento, de subjugo ali, o povo começou a clamar ao Senhor, o povo começou a orar a Deus que levantasse um libertador. E a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Moisés, um príncipe, um hebreu, um descendente do povo de Deus, que foi criado no palácio. Você conhece a história do cestinho que foi colocado no rio Nilo? E então, aos 40 anos de idade, Moisés, ele é comissionado por Deus para uma grande obra, para ser o libertador do povo de Israel, de 430 anos de subjugo. E com 40 anos de idade ele recebe a missão, e ele sai do palácio e ele vai para o deserto, e ele perambula por muitos anos no deserto, e lá ele constitui família com Zípora, sua esposa. Ele tem filhos, ele começa a ser um pastor de ovelhas, um homem que foi criado no palácio, um homem que não servia, que era servido. Durante 40 anos ele foi pastor de ovelhas no deserto, e lá nesse deserto, por algumas vezes, o próprio Deus se revelou para ele numa sarça que pegava fogo, mas não era consumida pelo fogo. E somente aos 80 anos de idade, Moisés então ele se coloca como o libertador do povo, tirando o povo que havia estado escravo por muitos anos. E então, com mão forte, o Senhor ele liberta esse povo, e eles seguem em direção a Canaã. Deus havia feito uma promessa que levaria esse povo para uma terra que mana leite e mel. O povo desejava demais isso.
O povo não aguentava mais ser escravo, e eles passaram pelo deserto, e no deserto o povo murmurou. Você conhece a história? No deserto o povo reclamou do Senhor, e durante o deserto o povo peregrinou por mais 40 anos ali, até que depois de Moisés ferir a rocha e Deus achar que ele não deveria entrar na terra prometida, e o povo então, durante 40 anos dando voltas no deserto, não conseguir entrar na terra prometida, Moisés morre. Lembrando que Josué, ele era o auxiliar de Moisés, ele era o ajudador de Moisés. Todas as vezes que Moisés subia ao Monte Sinai, Deus falava com ele no cume do monte. A Bíblia diz que Josué, ele permanecia no pé do monte durante 40 dias. Ele ficava ali no pé do monte esperando Moisés descer. Moisés era um pai espiritual para Josué. Moisés era um amigo de Josué. Moisés era a referência que Josué tinha. E de repente, esse grande líder, ele morre. E Deus resolve levantar Josué, o sucessor. Um homem que tinha muitas dúvidas, que a despeito de ser levantado pelo próprio Deus, e o texto que você leu foram palavras do próprio Deus dirigidas a Josué, ele teve medo. E eu queria aqui, junto com você, fazer uma visão humana, uma leitura humana dos sentimentos que Josué teve, para você entender um pouco, um povo que ele havia visto trair o próprio Deus, diante de uma demora de Moisés no Monte Sinai, onde eles pegaram pedaços de ouro, que cada um tinha, e fizeram um bezerro de ouro. Um povo numeroso. Josué, ele era possuído por uma insegurança, por medo de ser rejeitado pelo povo, por medo do povo se rebelar contra ele, por medo de não ser capaz de liderar aquele povo para uma grande missão. Por quê? Escute o que eu vou dizer. Quando Abrão saiu de Ur dos Caldeus, como eu disse, na região sul da Turquia, e ele veio para Canaã, ele chegou até Canaã, cerca de 2.500 quilômetros de distância. Quando ele chegou em Canaã, Canaã não estava habitada por nada, e Deus deu aquela terra para ele. Ele retornou para o Egito, e aí vieram as descendências de Abraão, Isaque, Jacó, José, e os filhos de José, e agora eles estão diante do Nilo, no lado direito da margem do Nilo, e do outro lado está Canaã. Eles precisavam atravessar o rio Nilo. Chegar isso aqui para cá. Isso aqui tinha que ser mais baixo, ou eu então ser mais alto. Eu acho que isso aqui me atrapalha. Então ele se encontra ali do lado de cá, do rio Nilo, do rio Jordão. Eles precisam atravessar, e eles precisam conquistar a primeira terra. Deus havia prometido uma grande terra. Deus disse o seguinte: o lugar que os pés de vocês pisarem vai ser de vocês, eu vou abençoar. Só que agora Canaã já não era mais uma cidade vazia. Quando Abrão chegou ali e constituiu ali a sua propriedade, agora essa terra era uma terra habitada por um povo que conhecia a terra, por um povo que sabia se defender de pessoas que tentassem invadir a terra, por um povo que não estava disposto a abrir mão. Eu entendo com isso que Josué, ele sabia que ele deveria tomar a terra, mas Deus não prometeu, mas Deus não disse que ia dar. Eu quero que você abra o seu entendimento agora, e você guarde algumas revelações que Deus vai dar a você, para que você consiga nesse ano de 2019, fazer verdadeiramente que esse ano seja um ano diferente, um ano novo para você. A primeira coisa que eu quero que você escute, é que em tudo que Deus faz, Ele não faz sozinho. Deus, Ele sempre
trabalha e sempre trabalhou em parceria com o homem. Deus deu a terra, mas eles precisavam lutar por ela. E eu não estou falando de você chegar numa terra, bater na porta do palácio da cidade de Jericó e dizer: dá licença, nós somos os hebreus e a gente veio aqui reivindicar a terra, nós estamos com um oficial de justiça aqui, e esse documento aqui do próprio Deus diz que a terra é nossa, então a gente quer pedir licença para vocês. Não, não, a direção foi: vocês vão invadir Jericó e vocês vão matar todo mundo. Vocês vão matar homens, vocês vão matar mulheres, vocês vão matar animais, vocês vão matar crianças, vocês vão conquistar a terra, porque esse povo é um povo mau, e era um povo perverso, que praticava todo tipo de abominação, como sacrifícios de crianças. Na época, Deus então dá uma direção para Josué, para que ele invada aquela terra, e ele está do lado de cá com aquele povo, e ele está com muito medo, ele está inseguro. E aí eu quero fazer um paralelo a você, que está no final de 2018, mas que você quer muito que 2019 seja diferente. Você que está desempregado, você quer que Deus abra uma porta grande de emprego para você. Você que está na sua profissão e já, sabe, a sua profissão ela já não consegue mais gerar subsistência para você e para sua casa. Porque outro dia eu li uma matéria em algum lugar que dizia que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 80% das profissões que nós temos não existirão mais. 80%. Eu não sei o que você faz, mas é provável que no ano que vem o que você faz já não faça mais sentido. Daqui a 2, 3 anos o que você faz já não haja mais necessidade. Eu vou citar um exemplo. Existiam lojas em Cabo Frio que vendiam LP. Tem gente que nem sabe o que é isso. Depois existiam lojas que vendiam CD. Também haviam lojas que eram especialistas em locação de VHS. Depois era a locação de DVD. Quem trabalha com isso hoje está passando dificuldade. Teve que mudar de ramo, de profissão. A evolução, a globalização tem acelerado o processo. Então, muitas das profissões que existiram hoje já não fazem o menor sentido. Eu não sei se você se encontra assim, numa situação onde a sua profissão já não é mais uma profissão tão importante. Um dia eu falei sobre isso aqui. Teve um irmão que foi lá na página e reclamou, e eu acho que ele entendeu errado. Uma profissão tão antiga, que é a profissão de taxista. Nós temos aqui até um irmão batista. É uma profissão hoje que, infelizmente, se não se atualizar, vai ficar de fora, porque entram situações, é 99, é o Uber, são várias situações. Então, se a pessoa não tiver a capacidade de se recriar, de se reinventar, inevitavelmente, irmãos, vai perecer, vai passar por dificuldade. Você está aqui me vendo e ouvindo, imaginando: será que em 2019 o que eu faço já não vai haver mais necessidade? Será que daqui a 5 anos? Ou talvez você já esteja com uma profissão que já não renda alguma coisa para você, e você está colocando expectativa diante de um grande desafio. 2019, eu preciso fazer diferente. Mas o que fazer? Eu tenho expectativa, eu quero que algo novo aconteça, mas eu não sei o que fazer. Josué precisava conquistar a terra. Ele estava diante de um exército poderoso. E o que ele tinha? O que Josué tinha para poder lutar contra esse exército poderoso? Josué tinha pastores de ovelhas. Josué tinha 12 tribos que brigavam e se degladiavam entre si, um povo desunido, um povo que durante anos Moisés teve que ficar lá no deserto atendendo e quase morrendo do coração, porque era um brigando com o outro. Era a cabra de um que pulava o muro e cruzava com a cabra do outro, uma confusão danada. E o sogro dele, Jetro, foi lá e falou: meu filho, você vai morrer aí, rapaz, você vai infartar nesse negócio atendendo gente de noite, você tem que levantar chefes aí. É o que a gente faz aqui, levanta líderes.
para que todo mundo consiga dar assistência a todo mundo. Ele tinha pastores de ovelha, ele tinha um povo dividido na mão dele, um povo briguento. Ele tinha gente que era escravo, que estava recém-liberto, mas que não sabia nada. E do outro lado, quem que estava lá? Do outro lado tinha um exército poderoso, mas ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma promessa de Deus. E quem tem uma promessa de Deus, irmão, não precisa temer. Mas ele teve medo, porque o medo é um sentimento humano, e a Bíblia fala que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. É fácil a gente citar esse versículo, mas quando a gente está lá e a gente sente um negócio aqui dentro, né? Aqui, ó, é mais ou menos aqui. Você já sentiu isso? Falei isso algumas vezes aqui. O sentimento mais verdadeiro humano é a angústia, porque quando você sente angústia, você sabe na hora que é angústia, que é uma dor aqui, é um vazio aqui dentro aqui, que te carcome, um sentimento terrível. Como não sentir medo? Como não temer diante de um grande desafio? Deus olhou para o coração de Josué e viu que ele tinha medo. Aos olhos de Deus ele era capaz, mas aos olhos dele ele não era capaz. E foi aí que Deus resolve olhar e falar com ele. Eu queria que você acompanhasse o texto comigo aqui. Versículo 6: seja forte e corajoso, Deus disse para ele. O que Josué precisava não é que Deus dissesse para ele, seja forte e corajoso. O que Josué precisava era de um milagre, cara. Sabe quando você está diante de um grande desafio, você não sabe o que fazer, tudo que você quer é um milagre de Deus. Um milagre, Senhor. Dá o tom aí que eu me arrisco, estou brincando. Você quer um milagre, cara. Você está desesperado por um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Josué estava lá, cara, querendo um milagre. Sabe por quê que ele queria um milagre? Primeiro, porque o milagre resolve instantaneamente o nosso problema. E segundo, o milagre só dá trabalho para Jesus. Faz um milagre em mim. Só que Deus sempre trabalha em parceria. Deus nunca trabalha sozinho. O problema é esse. E a gente precisa entender, eu queria que você prestasse atenção nisso que eu vou falar, na caminhada cristã do ser humano. O que é milagre? Existem várias definições. A mais comum é uma ação fenomenológica, que você não tem controle sobre isso. Mas em outras palavras, de uma forma simples, milagre é tudo aquilo que é feito por você, que você mesmo não pode fazer. Isso é milagre. Só que na vida de um cristão, o milagre ele não pode andar sozinho, porque tem gente que só quer milagre, quer viver uma vida de milagre. Você imagina uma vida onde tudo o que você precisa você recebe, e isso não gera nenhum tipo de esforço para você? Isso é incoerente. Por isso a vida do cristão ela precisa ser a fusão entre milagres e propósitos. E o que é propósito? Propósito é tudo aquilo que você pode fazer por você ou por alguém. Propósito é a capacidade de colocar em prática as habilidades adquiridas ou desenvolvidas em prol de um projeto ou de alguém. Na vida de Josué houve uma fusão entre uma vida de milagres e uma vida de propósito. Uma vida onde coisas que ele não podia fazer aconteciam, e onde coisas que ele deveria fazer sempre aconteciam. Tem gente que vive esperando milagre, mas na verdade o que ela precisa não é milagre, é propósito. Ela precisa de um posicionamento, porque às vezes o que você precisa não é para Deus fazer, é para você fazer. Porque o que Josué precisava não era que Deus desse a vitória, porque Deus já havia dado.
O que Deus, na verdade, o que Josué precisava era fazer o que Deus mandou. E o texto diz que, acompanha aí, se você está com a sua Bíblia aberta aí. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus descendentes. Diante de grandes impossibilidades, é exatamente nesses momentos, onde a ausência de certezas, elas são reais, é exatamente aí que nós precisamos confiar e depender totalmente de Deus. Porque de que vale uma vida com certezas próprias? De que vale uma vida onde tudo que eu faço está pautado na força do meu próprio braço? Eu quero, eu faço. Eu desejo, eu realizo. Ele precisava, mas ele tinha medo. E Deus disse para ele: anima-te, seja forte, seja corajoso. E a gente acaba percebendo que existem pessoas que, diante de grandes projetos, diante de grandes desafios, essas pessoas acabam sendo paralisadas pelo medo, porque o medo é um mecanismo de defesa de todo ser humano. O medo, ele serve exatamente para defender você, para que você pare em alguns momentos, para que você reflita, mas não propriamente para paralisar você. Só que existem pessoas que elas são paralisadas pelo medo. São pessoas que são capazes, mas que elas não conseguem. É igual pessoas que vão fazer a prova e chega lá na hora, não consegue passar. Você vai fazer um concurso público, você estuda pra caramba, quando chega na hora, aquela história, deu um branco. É igual a história, né? Lembra, Senhor, tudo aquilo que eu estudei. Não vou falar não, minha esposa, senão vou depositar hoje. Vou falar. Fala ou não fala, gente? Meu Deus, tudo fofoqueiro. Carla foi fazer uma prova, né, cara? Eu tenho que falar. Eu vou sacar sem depositar, meu Deus. Carla foi fazer uma prova, acho que foi pro Caixa Econômica, aí uns anos atrás aí estudou nada, não meteu a mão no livro nem nada, queria saber de nada, estudou nada. Aí levei ela lá em Niterói, falou, vamos fazer a prova, né? Parou lá na frente do Universo, aí ela entrou, ela falou assim, amor, que aí agora vira crente, né? Amor, ora por mim, que o Espírito Santo, né? Aí, Melissa, que o Espírito Santo me capacite. Ela não falou isso não, ela vai me matar. Aí eu fui, botei a mão na cabeça dela. Espírito Santo, lembra para ela na hora da prova tudo que ela estudou. Aí ela tirou minha mão assim, eu falei, você está repreendendo a oração? Palhaçada, estou pedindo para você orar sério. Tem jeito, cara. Combinado não é caro. Aí você vai fazer a prova, aí você quer que o irmãozinho que é da outra religião, ou que não tem religião, não passe, e que você passe. Aí você fala, não, eu sou filho do rei, Deus tem que me abençoar. Pô, Deus não tem compromisso com o malandro, pô, o cara não estuda, não faz nada, e chega lá, Deus não é injusto. No reino de Deus há justiça. Isso não tem nada a ver com rótulo denominacional. Deus disse para ele, anima-te, tem de bom ânimo, não tenha medo, seja forte. Ele estava diante de um desafio, e ele precisava ser forte, mas por dentro ele estava frágil, fraco. Em Provérbios 24, no capítulo 24, no versículo 10, diz o seguinte, que todas as vezes que você está diante de um grande desafio, de um grande problema, de uma grande promessa, todas as vezes que você está diante de um grande desafio, e você se mostra fraco, a sua força vai ser pequena. Está escrito assim, se te mostrarem
se te mostrares fraco no dia da luta, a sua força será pequena. Se você se mostra fraco no dia da luta, a sua força vai ser pequena. Josué estava ali diante do Rio Jordão, precisando atravessar, fraco. A força dele era pequena. Deus falou para ele: anima-te, seja forte. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: ser forte, anima-te. Versículo 7, Deus diz assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer à lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Ele disse: obedeça. Abre o coração de novo aí, abre o entendimento de novo aí. Você quer ser abençoado em 2019? Não são palavras proféticas aqui, jargões, clichês evangélicos, não são palavras deterministas. Presta atenção, eu estou falando de Bíblia aqui, eu estou falando de poder de Deus aqui. Eu não quero mexer com a sua emoção. Você quer ser abençoado em 2019? Obedeça a palavra, obedeça ao Senhor. Existe um mandamento aqui com promessa. Preste atenção, vou ler de novo. Às vezes a gente lê e não se atenta para o que diz. Somente seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde andares. Quer ser bem sucedido? Obedeça. Obedeça a palavra. A Bíblia fala que no livro de Samuel, Saul era rei. Deus já havia rejeitado Saul, Deus já havia rejeitado ele, pelo que estava no coração dele. Só que Samuel era o profeta. Samuel resolveu insistir com Saul, e Deus deixou Samuel insistir. E Samuel estava lá insistindo com quem Deus já havia reprovado. E o texto diz que a nação de Israel estava em guerra. Os filisteus já estavam vindo contra a nação de Israel. O povo estava desesperado. Saul mandou recado para que Samuel viesse e oferecesse sacrifício ali, e através disso Deus desse a vitória à nação de Israel. O texto diz, 1 Samuel, no capítulo 12, se eu não me engano, que Saul, o rei, ele ficou desesperado. Ele ficou com medo, e o povo começou, o exército começou a pressionar ele. E ele falou: o que eu vou fazer? Aí sabe o que ele fez? Esperando Samuel, o profeta, oferecer sacrifício, porque somente o profeta podia oferecer sacrifício a Deus. Ele viu que Samuel demorava, ele resolveu oferecer sacrifício a Deus. Vou citar uma frase que Alexandre Barreto gosta, do Carlinhos Queiroz: pior do que fazer, pior do que não fazer, é fazer o que não foi chamado para fazer. Vou repetir: pior do que não fazer nada, é querer fazer o que não foi chamado para fazer. Desobedecer. E ele desobedeceu e ofereceu o sacrifício. E o texto diz que quando ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou, e Samuel olhou o fogo e falou para ele: o que você fez, cara? O que você fez? Não era para você, você não tem permissão de Deus de oferecer o sacrifício. E falou para ele: porque você fez isso, o seu reinado acabou. E ele: não, tenha misericórdia. Acabou, meu irmão. Você fez o que não era para ser feito, não obedeceu. Tem gente que não obedece a palavra e quer ser abençoado. Você pode até prosperar, meu irmão, pela força do seu braço. Você pode até conseguir bênçãos, mas não foi Deus que mandou para você, porque a Bíblia diz que aqueles que obedecem, as bênçãos seguirão. Não são pessoas que correm atrás das bênçãos, é a bênção que corre atrás daquele que obedece. O cara vai para a direita, a bênção vai atrás dele. O cara vai para a esquerda, a bênção vai atrás dele. Eu falei semana passada aqui, Abraão e Ló
estava tendo um problema entre os pastores, eles precisavam se dividir. Abraão falou assim: meu filho, escolhe para onde você quer ir. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Independente de onde Abraão fosse, ele seria abençoado, porque a bênção estava na vida dele, por aquilo que ele era, por aquilo que ele fazia, pelo comprometimento que ele tinha com o Senhor. Ah, mas se Abraão resolvesse escolher as campinas verdejantes que Ló escolheu, que foi Sodoma e Gomorra, ele seria abençoado lá, porque não é para onde você propriamente vai, é quem você é. Você já viu gente que abençoa no deserto? Aí você olha para a vida da pessoa e você fala assim: cara, o que essa pessoa tem? Por que ela conseguiu e eu não consegui? A gente só vê o que os olhos podem ver, mas Deus conhece o coração, cara. Deus sabe a motivação. Deus sabe. Deus conhece. E Deus não vê aquilo que você tem. Deus conhece o íntimo. Deus falou para ele assim: o ministério de louvor pode subir, Bebi. Versículo 8: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar as palavras desse livro da lei, e nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Comprei um carro agora com o Zé Roberto. Cadê Zé Roberto? Levanta a mão aí, Zé. Está lá atrás. Veio o Tito, a gente precisava de um carro. Meu carro estava com 140 mil rodados. Fabão, pensa. Misericórdia. Aí precisei comprar, estava uma promoção lá, né? Aí eu olhei e falei: não, Zé, vê se consegue um carro com mala aí. Não precisa ser zero, não. Tem uma promoção aí que eu vi, taxa zero de juros. Aí ele me deu um carro, e junto com o carro veio uma Bíblia, um carnê assim, dessa grossura assim. Estou em Gênesis, vai até Apocalipse. Já estou em Êxodo, paguei uma. Isso aqui, aí no carro, a gente foi lá e tal, aí você sentou do meu lado, aí foi abrir o porta-luva, aí pegou, Edno, uma pastinha escrito Ford, cheio de propaganda. Aí falou: ó, isso aqui é o manual dele, isso aqui é o manual do carro. Aí pegou, aí começou a me mostrar um monte de folha. Eu falei: Zé, eu não vou ler isso não, eu não vou ler nada disso. Aí o CD do carro, Barreto, ele tem um link com o telefone, que você pode atender o telefone. É um Ford Ka, mas a tecnologia hoje está em tudo quanto é carro. Você pode atender o telefone pelo Bluetooth, e aí você fala dirigindo, o celular você bota a música ali. Aí eu fui para Niterói ontem, fui para Niterói hoje, ele me ensinou como é que fazia lá para botar a música, e o primeiro dia eu ouvi, foi uma maravilha, você botar as músicas no Bluetooth, e aí depois não tocava mais. Eu falei: rapaz, que satanás é esse, não funciona. Aí Jefferson foi comigo hoje para Niterói, estava escrito assim, mudo, e estava um X no microfone. Irmão, eu futuquei, falei: Jefferson, leva o carro. Aí Jefferson foi levando o carro, e eu futucando aquele negócio, como é que solta isso para poder tocar? Aí Jefferson falou: isso funciona? Eu falei: não, estava funcionando, rapaz. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: por que não olha o manual? Se olhar no manual, pô, não vai perder tempo. Se parar e olhar no manual e ler o manual, vai errar menos. Se parar e ler o manual, vai usufruir melhor. Isso aqui é meu manual, eu sou manual, cara. Se a gente parar e ler isso aqui, a gente vai ser bem sucedido, porque a Bíblia fala que a gente é bem sucedido. Se você parar e ler isso aqui, você vai errar menos, cara. Se você parar e examinar isso aqui dia e noite, como esse texto disse, a Bíblia fala que você vai ser abençoado. Só que a gente não quer ler, cara. A gente quer tudo pronto, a gente quer mastigado, a gente quer facilidade, quando na verdade nós precisamos fazer o que precisa ser feito.
Tá até hoje sem funcionar aquele negócio. E essa palavra serve para mim e para você. Eu leio a Bíblia todo dia por ofício. Só que chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, eu não posso mais ler, Rafael, para pregar. Porque se todas as vezes que eu tenho relação com a Bíblia é para pregar, eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para você, pô. E chegou uma hora que é só para você. Então, chegou um momento da minha vida que eu falei, eu preciso ter os momentos de lugar secreto com Deus, onde eu entro no escritório, fecho a porta, os irmãos já sabem, eu pego o violão, se a porta estiver aberta, a cara grita logo. Ela é minha incentivadora, eu sou um adorador, irmãos, eu só não tenho oportunidade. Eu pego o violão lá e eu começo a tocar. Tinha uma guitarra lá que ela fez de tudo para eu abençoar a igreja, dei para a igreja. Ela não aguentava mais, eu pegava aquela guitarra. Aí eu começo a tocar e ela logo me incentiva, fecha a porta. Meu Deus. E eu não estou nem aí, cara. Falo para ela, você não vai me ouvir. Que às vezes ela me grita lá, eu boto o fone do ouvido, começo a tocar. E ali eu tenho o meu momento com o Senhor, cara. E ali Ele se revela para mim, e ali eu me rendo a Ele, e ali Ele fala comigo, e ali eu falo para Ele, e ali eu choro. Isso não é perder tempo, isso é investimento na minha vida, isso é intimidade com o Senhor, isso é sinônimo de cumprir aquilo que Ele diz e em consequência disso ser abençoado. O reflexo que acontece aqui na coletividade nada mais é do que o que acontece na individualidade. Tem gente que quer que Deus só se revele aqui no coletivo, quando na verdade Jesus ele disse, quando tiverdes de orar, já prepara a música aí, vai para onde, irmãos? Vai para a igreja, para o seio de Cabo Frio. Foi isso que ele falou? Quando tiverdes que orar, entra no teu quarto e faz o que depois? Senão Carla atrapalha. E lá em secreto. Vamos cantar lugar secreto? Dá para ser lugar secreto? Não. Você tinha preparado qual? Pode ser lugar secreto, porque o céu vai se abrir aqui para nós nessa noite. Se coloque de pé. Presta atenção, eles vão começar a cantar. Se você tiver com alguma coisa na sua mão, quero que você deixe no seu banco. Eu quero que em nome de Jesus, agora é um momento de individualidade, não é coletividade. A gente já cantou canções para o meu irmão, que o meu irmão é lindo, que Deus abençoe o meu... Não, agora é você e Deus. Agora, enquanto nós vamos entoar essa canção, eu queria que você fechasse os seus olhos, que você se desligasse de quem estiver do seu lado. A luz está apagada, ele vai escurecer um pouco mais aqui, para que você esteja num ambiente mais aconchegado e você se entregue para Ele. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que nesse momento você comece a colocar diante de Deus as expectativas que você tem para o ano de 2019. Mas mais do que isso, os posicionamentos que você precisa tomar em relação às expectativas que você tem. Se você tem medo, em nome de Jesus, que você nessa oração coloque e lance sobre Ele todo medo, toda dúvida, toda ansiedade, toda preocupação, porque Ele tem cuidado sobre vós.